Nada está tão ruim que não dê para piorar. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 44. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Aproveite essa oportunidade ainda de início de ano e aceite esse desafio que é ler a Bíblia em um ano, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir ali os dias, horários e temas de cada estudo. Então, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Jeremias 44, do versículo 15 até o versículo 18, que diz: Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incensos a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como faziam nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Portanto, como a gente sempre pede, é necessário que você leia todo o capítulo, no caso hoje capítulo 44, para que você entenda aí por que nós destacamos uma parte dele. E a história desse texto é que Jeremias ele foi levantado novamente pelo Senhor para levar uma palavra para esse povo que estava fugindo aí em direção do Egito. Nós vimos aí essa fuga para o Egito no capítulo 42 e no capítulo 43, devido à morte ali de Gedalias, que aconteceu no capítulo 41. Portanto, no capítulo 40, Jeremias capítulo 40, vai aparecer Joanã falando para Gedalias que Ismael, filho de Netanias, estava com intenção de matá-lo. Gedalias não acredita nisso, mas acaba que Ismael mata Gedalias, e aí então é, o Joanã vai até Ismael, que fugiu para as terras dele, resgata o povo que ele tinha levado prisioneiro, e agora, ao invés de permanecer em Jerusalém, eles vão em direção do Egito, com a intenção de irem para o Egito. E aí, lá no capítulo 42, quando eles estavam a caminho, pediram para Jeremias trazer, consultar o Senhor. Eles esperaram 10 dias. Em 10 dias, passados 10 dias, o Senhor respondeu à oração de Jeremias. E aí Jeremias falou então que o povo deveria permanecer nas terras ali de Judá, onde que eles ainda estavam, e não irem para o Egito, porque se eles fossem para o Egito, eles iriam morrer. O pessoal falou então que iria fazer, a princípio, quando fizeram esse pedido a Jeremias, falaram que iriam cumprir a vontade do Senhor,
mas quando ouviram qual que era a vontade do Senhor, se rebelaram e foram então em direção do Egito. E agora eles já estão estabelecidos ali em algumas regiões do Egito. Você vai ver ali no versículo 1, vai falar ali algumas regiões onde eles estavam é, já estabelecidos em terras do Egito. E agora o Senhor traz uma nova palavra para o profeta Jeremias, falando para eles se arrependerem. O Senhor sempre usou o profeta Jeremias durante pouco mais de 3 décadas para trazer uma palavra de juízo, portanto, era uma palavra de arrependimento para o povo se arrepender, porque senão viria o juízo da parte de Deus, e a partir desse juízo vindo uma palavra de esperança. E agora, o que acontece com essa situação aqui do capítulo 44? Mais uma vez, Jeremias está trazendo uma palavra de arrependimento para esse povo, para eles se arrependerem e buscarem a vontade do Senhor e fazerem a vontade do Senhor. E agora nós vemos desse povo, um povo chamado de o povo de Deus, como que eles são rebeldes. E as palavras duras que eles falam aqui, do versículo 15 até o versículo 18. Ou a palavra que eles estão trazendo aqui é que os antepassados deles cultuavam outros deuses, e enquanto cultuavam outros deuses, eles tinham uma vida, entre aspas, próspera. E ao invés de reconhecer que eles pecaram contra o Senhor, eles entendem que pecaram contra, no caso aqui, a Rainha dos Céus. E aí eles falam que agora, porque eles pararam de cultuar a Rainha dos Céus, porque eles pararam de cultuar outros deuses, e quando que eles pararam de fazer isso? Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 23, você vai ver a reforma religiosa que Josias trouxe ali, nos dias de Josias. Porque Josias encontrou ali, fazendo uma reforma no templo, o pessoal que estava fazendo essa reforma ali no templo encontraram o livro da lei, abriram o livro da lei, muito provavelmente em Deuteronômio capítulo 28 ou Levítico 26, e levaram para o rei Josias esse livro e leram para ele, e ele se arrependeu e fez uma reforma ali. Agora, esse povo aqui está acusando, no caso, o Josias da reforma que ele fez, por isso que eles estão passando pelo que eles estão passando. Porque se ele não tivesse feito essa reforma religiosa, eles continuariam ali adorando outros deuses e, segundo eles, tudo iria bem para eles. E isso não é verdade. O que a gente percebe ao lermos as Escrituras, o Antigo Testamento, tanto no nos livros históricos de Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Crônicas, quanto também no livro dos profetas, e aí tantos profetas maiores Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, quanto os menores, né, que são aí o restante aí de todos os outros profetas do Antigo Testamento, sendo o último Malaquias. Portanto, a gente percebe que todos eles falam a respeito de um Deus paciente, de um Deus longânimo, de um Deus que tem misericórdia, e derrama dessa misericórdia para esse povo. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses e ao invés de Deus vir ali e trazer juízo imediatamente, ele esperou ali o tempo e deu a oportunidade para o povo se arrepender, levantou profetas ao longo dos séculos ali, enquanto eles eram idólatras, levantou vários profetas que traziam palavra de juízo, como Jeremias, e Jeremias aqui há pouco mais de 3 décadas, trazendo essa palavra de juízo, mas o povo não se arrependia. E aí o que acontece? Porque eles falaram que eles não iriam ouvir
o apelo de Jeremias e a profecia de Jeremias, mas que iriam fazer exatamente o contrário, iriam voltar os seus cultos então para a rainha dos céus. Aí o Senhor traz uma outra palavra para o profeta Jeremias. Eu quero destacar aqui o versículo 27 daqui do capítulo 44, 27 e 28, que fala: Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então, todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá que é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Portanto, agora, ao contrário do que está acontecendo com o pessoal da Babilônia, e lembre-se, ao longo aqui do estudo de Jeremias, nós falamos aqui, então, em alguns momentos, que o Senhor estava falando: olha, não se rebelem contra a Babilônia, se rendam, que vocês vão para lá, mas viverão e voltarão em 70 anos. E o Senhor, durante esses 70 anos de juízo, apesar do juízo, estaria cuidando desse povo. Mas o contrário acontece com esse pessoal do Egito. Olha, vocês vão sofrer aí, e são poucos os que vão retornar para a terra, são poucos. E ele continua falando, e aí eu quero ler aqui os dois últimos versículos aqui do capítulo 44, 29 e 30, que vai falar: este será o sinal esse será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida. Assim como entreguei Zedequias, o rei de Judá, nas mãos do Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida deles. Portanto, agora o profeta Jeremias está falando assim: ó, olha para o que vai acontecer. Eu preciso lembrar que isso aqui acontece ali pouco tempo depois do ano 586. Ano 586 foi quando então Nabucodonosor e Nebuzaradã entraram, invadiram ali Jerusalém, destruíram os muros, destruíram o templo, acabaram com tudo. Então, foi nesse período que está aqui dentro do capítulo 40 e 41 que a gente vai perceber ali esse período aí de destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém, deu-se no ano 586. E essas palavras do profeta, do que iria acontecer com o rei do Egito, o Ofra, isso aqui vai acontecer no ano 566. Portanto, um parente próximo dele vai tentar usurpar ali no ano 570, vai tentar usurpar ali o trono dele e vai fazer uma revolta, e aí então o rei vai acabar morrendo no ano 566. Pouco tempo. Então essas pessoas, e aí 566 para 586 dá cerca de 20 anos. A palavra começa a cumprir 14 anos depois da queda de Jerusalém. Em que ano que Jeremias está trazendo essa palavra? A gente não tem certeza do ano, porque aqui fala que o povo já estava estabelecido ali nas regiões do Egito, e o Jeremias está trazendo ali a palavra ali do Senhor. Portanto, não deve ser algo muito distante do ano 586, mas que em cerca de uma década começa a se cumprir mais essa profecia aqui do profeta Jeremias. Nós precisamos entender essa mensagem trazendo para os nossos dias, para que nós não venhamos fazer como esse povo e achar um culpado que não nós mesmos
para as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Se coisas ruins acontecem nas nossas vidas, existe um porquê. Deus é soberano e tudo que ele permite com um propósito. E geralmente esse propósito de Deus é para nós nos voltarmos para Ele e aprendermos a dependermos dele e não de outros deuses que colocamos na nossa vida. Exemplo de outros deuses pode ser o nosso salário, pode ser o nosso emprego, pode ser a nossa casa, pode ser a nossa família, pode ser os nossos filhos. Colocamos vários outros deuses, ou seja, colocamos a nossa segurança no nosso trabalho, no nosso salário, na nossa casa, na nossa família. E a nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Portanto, eu não sei o que você tem passado pela sua vida, mas entenda que se o Senhor está permitindo, Ele quer falar alguma coisa para você. Portanto, ao invés de nós nos rebelarmos contra o Senhor, nós devemos nos voltar para Ele e pedir para Ele com humildade para que Ele venha falar conosco e falar conosco o que Ele está querendo com todas essas situações que Ele tem permitido acontecer nas nossas vidas. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.